a gravação. E, bom, esse nosso encontro de hoje tem dois motivos principais. O primeiro é para tirar dúvidas, quaisquer dúvidas, não tem problema nenhum. E a segunda parte é que nós vamos realizar uma pequena prática de meditação guiada, meditação do coração. Então, esses são os nossos dois objetivos para hoje. Então, de imediato, eu já posso abrir a palavra, dar a palavra, quer dizer, para quem quiser colocar qualquer dúvida, qualquer assunto que tenha, para a gente iniciar primeiro resolvendo as dúvidas, depois a gente avançando para a nossa videoaula de hoje. Quem gostaria de falar primeiro? Só abrir o microfone. Pode falar, não tem problema. Somos poucos. Esse era um encontro para tirar dúvida. Ninguém tem dúvida. E também somos poucos porque parece que tem uma prova de cálculo acontecendo esses dias, né? Então, eu sei que isso dificulta um pouco também. Tá tudo certo com todo mundo? Ninguém vai dizer nenhuma palavra? Porque essa situação tanto pode ser muito boa como muito ruim, né? Quando ninguém se manifesta, ou porque estão todos completamente satisfeitos, ou completamente insatisfeitos. E aqui, distante do outro lado do monitor, é difícil a gente saber. Não vê as faces, não vê as pessoas se manifestando. Então, eu pergunto uma vez. Pois não, Ana Clara? A prova vai ser no mesmo esquema que esses testes estão sendo? Essa é uma primeira pergunta. Então, a prova vai ser, primeiro que vale menos, vocês já perceberam, né? Não é o nosso objetivo essa avaliação, eu entendo que ela é importante para a disciplina, precisa ser feita, mas eu já disse mais de uma vez, assim, que ela não tem pré-requisitos, e a disciplina de meditação, já imaginou alguém tomar pau numa disciplina de meditação? Eu te digo, assim, de todo o coração, que não é... O meu interesse muito maior é que essa avaliação faz parte da disciplina, que a avaliação fosse feita por vocês mesmos. Por isso que eu facilitei, olha, o primeiro teste eu deixei como exemplo lá, falei, olha, pode fazer quantas vezes quiser, e vai tirar a média aritmética das vezes que você submeteu o primeiro teste. Então, você já vai saber a resposta, que ele te dá a resposta, que é para ajudar, mas para mostrar que isso não é importante. Mas, pelo menos, eu exijo que você se empenhe, pelo menos, a fazer o teste. Do mesmo modo que esses testes, esse questionário, será a prova final. Mas você vê que a prova final vale menos do que os testes. Eu não me lembro agora, acho que é 50%, acho que são todos esses testes. Depois, não sei se 20% ou 30% o trabalho. E o restante é a prova final. A prova final, inclusive, vai ser tirada dessas questões dos testes. Eu vou escolher algumas dessas questões e vai ser a prova final. Agora, os testes, eu pretendo fazer... Nós fizemos 25 questões. Todas têm o mesmo peso. Ou seja, a média final nossa dos testes será a média ponderada. O que é que isso significa? Obviamente, se aquele primeiro teste tinha 20 questões e o segundo tinha 5, é claro que esse primeiro teste vale 4 vezes mais que o segundo, porque todas as questões têm o mesmo valor. E eu ainda pretendo oferecer mais umas 30, 40 questões. Então, com essas questões, vocês vão ter a nota do questionário, que eu acho que é a maior parte, eu não me lembro agora de cabeça, o peso que nós definimos. Eu acho que foi 50% para todos esses testes. A prova final vai ser tirada daí, mas vai ser uma prova menor, e óbvio que o tempo também vai ser mais limitado, e não vai poder ter várias tentativas. E nos próximos testes, agora que nós já aprendemos, já entendemos o objetivo,
já percebemos mais ou menos como funciona a plataforma, tanto vocês como eu, que também nunca tinha usado, né? E é claro que agora, para o próximo questionário, eu vou limitar um pouco mais o número de tentativas e o tempo, porque 4 horas para responder quantas vezes quiser. Você pode ter errado as 20 questões a primeira vez. Em 4 horas você faz o teste tranquilamente, pelo menos, sei lá, deixa eu ver, umas 5 vezes por hora você faz. Então, em 4 horas você faz 20 tentativas. Ou seja, você tem 20 tentativas para fazer a média aritmética e a tua nota só não foi convergindo para 10 se você não quis. É só você ficar respondendo, e a nota ia ficar aumentando, né? Ou seja, isso mostra que eu não estou muito preocupado com essa avaliação, mas também estou porque existe um certo empenho para que vocês se comprometam com a disciplina, não com o questionário. Eu, para mim, acho legal fazer o questionário, é o que vale nota. Mas eu gostaria muito mais que assistisse primeiro às aulas que eu preparo, que me dá um baita trabalho para preparar nesse formato. Depois, os convidados que eu arrumei para nossas conversas, que são especialistas, professores top aqui da UFRJ, de contribuições interessantes. Ou então palestras como, sei lá, do Cabazin, que é a autoridade maior em mindfulness, Vipassana. A gente tem uma fala com ele. O Demarzo, né? Que é esse professor da Unifesp de São Paulo, que também é uma das maiores autoridades em mindfulness. Ou seja, tem muito material riquíssimo. Fala as brincadeiras aqui e ali. Às vezes eu colocava uns vídeos curtos para mostrar que a meditação não é uma coisa assim específica, ela envolve todas as áreas do saber, né? Então tem assim, como é que se diz? Me foge a palavra. Mas ela implica em muitas outras coisas do campo sociológico, político, psicológico e tudo da ciência, inclusive, né? Então, essas dimensões é que eu acho interessante. E a avaliação são tantos caminhos, esse é um caminho tão possível de ser tão assim multifacetado que cada um vai seguir o seu, ainda mais com os instrumentos de pesquisa que existem hoje em dia. Vocês é que têm que se avaliar e descobrir o caminho de vocês. Eu estou só servindo como uma espécie de seta ou de bússola, ou para fornecer um primeiro esqueleto que pudesse dar a vocês um mínimo de conteúdo para que vocês tivessem uma visão crítica para depois seguir para a área que vocês quisessem. Eu também não domino todas, não conheço, e nem me interesso. Eu também tenho a minha própria linha de pesquisa, eu nem me aprofundei. Então, é por isso que nessa avaliação eu procuro ser mais brando, porque às vezes nas especificidades, cada um descobre a sua vocação. Que eu queria que cada um se entusiasmasse para seguir o seu caminho com força. Eu não queria eu dificultar essas escolhas, sendo muito rigoroso com a prova. Mas eu queria, sim, que existisse um compromisso grande com a disciplina, né? Com a participação, evidentemente, inclusive com essa nossa ideia de criar uma egrégora e um ambiente que fomentasse essa discussão para que isso borbulhasse e virasse um movimento e contagiasse, contaminasse toda a universidade. Que é por contágio mesmo, igual um vírus, que a gente tem que fazer essa disciplina mostrar a sua relevância. Então, meu papel com vocês é esse. Eu quero vocês como elementos de contágio e contaminação do ambiente acadêmico para que no futuro essa disciplina cresça, se multiplique e aconteça em outros níveis, em outros ambientes, com outros olhares. Então, eu sei que eu me estendi na resposta, mas é que você me deu a chance. A prova final eu vou fazer de uma maneira justa, pegando questões dessas que eu estou oferecendo, agora, durante o curso, mas com um tempo bem menor. Então, quem tiver familiarizado com os questionários vai sair bem, é óbvio.
E quem tiver familiarizado com o material que eu disponibilizei, aí melhor ainda, porque aí já se saiu bem. E ainda que não se saísse bem, sempre tem uma forma de você rever o trabalho final, alguma coisa assim, não tem como não sair bem. É impossível. A não ser que a pessoa falte, que não faça o questionário, que perca as datas. Mas todas essas questões que envolvem compromisso e comprometimento já fazem parte da disciplina da meditação. É isso que eu estou cobrando. Essa mudança de postura, de atitude, para que a gente desenvolva garra. E aquilo que a gente propõe a fazer, a gente procure fazer bem feito. O verso da Gita, o verso 250, diz exatamente isso. Yoga é maestria sobre todas as ações. Ou seja, tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu me proponho a fazer de coração, dando de mim o meu melhor. Esse é o compromisso. É isso que me aproxima da meditação. O resto são aproximações caricatas, de quem não tem esse comprometimento com... tem uma frase que nem é de quem faz meditação, mas que cabe aqui. Aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim, o dever de ser cada dia melhor. Esse é o compromisso de uma pessoa que se propõe a meditar. Você está sempre em processo de, de se trabalhar, de se conhecer, de buscar a tua essência, de se melhorar como pessoa. Professor, Pois não. eu quero confessar uma coisa. Quando eu estava estudando para fazer o teste 3, né, eu achei um pouco complicado aquele texto do livro blog de entender, porque eu fiquei um pouco perdida. Eu que agradeço você dizer isso. De fato, aquele meu livro blog, ele é um pouco complicado, faz a gente ficar perdido e confuso. É um pouco da própria natureza dele, que tem uma natureza sistemática. E nem sempre é ali que está o melhor do material. Você tem toda a razão. Por isso que eu pontuo ele junto com outros textos, e a gente pode ir às outras ferramentas e fazer pesquisa e tudo mais. Ali funciona mais, na verdade, para quem já tem um certo conhecimento prévio do assunto, ou então para quem é tão determinado que vai ler todos aqueles textos ali, porque aí pega o fio da meada também, porque eu trabalho sempre, tudo ali gira em torno da minha tese, né? Ou seja, só que de uma maneira assim, não estruturada, num crescente do conhecimento zero para quem conhece toda a matéria. Eu entendo que isso pode acontecer. O que eu digo nesse caso de todo o material que eu forneço numa semana do AVA, o livro blog às vezes é um texto só. E ele pode, naquele texto daquele livro blog, ele está ali difícil. Mas você vai perceber que nas minhas próprias videoaulas que eu vou oferecendo, eu vou dando insights. Por exemplo, na videoaula de hoje, eu basicamente expliquei o que é a Bhagavad Gita, o que são todas as 6 metáforas e os 4 mantras. Então, agora, se você voltasse ao livro blog, aos textos que eu sugeri, que falam sobre a Gita, já ficaria um pouco mais claro. Ainda que, às vezes, eu esteja dialogando com pessoas ou tradições que já têm um pouco mais de conhecimento, e pode aqui e ali citar alguma coisa que não faz parte direto dessa nossa primeira disciplina. Mas eu não me preocuparia muito, não, se a gente não entende alguma coisa, assim, do texto. Não tem problema. Aliás, pode deixar como comentário lá, porque isso me ajuda. Olha, eu li esse texto, isso aqui está esquisito, está confuso, eu vi em outro lugar diferente, porque aí eu tenho oportunidade de tentar me aproximar do diálogo com vocês. No princípio, aquele diálogo era para os meus colegas, também os meus críticos da universidade, as pessoas que têm ponto de vista diferente do meu. Então, ali eu estabeleci uma espécie de debate, vamos dizer assim, né? Então, fica tranquila com isso, em princípio. Será que eu respondi a tua pergunta? Sim, você falou que gravou essa videoaula, eu vou dar uma olhada, então. Muito obrigada. Deixa eu te fazer uma última pergunta para ter certeza que eu respondi. A parte do... Qual o texto que você achou confuso?
É o que discute... como é o nome dele, o título? É aquele que ficou para atividade 3, eu não sei o nome. Mas Ah, eu acho que é esse mesmo que você falou. tá. Eu acho que é sobre a Gita, não vou lembrar agora. Se for, a minha videoaula dessa semana, basicamente é sobre a Gita, a Bhagavad Gita. Então, acho que isso vai ajudar bastante. Se não for, me diz depois. Você pode me escrever onde quiser, fica tranquilo. Ficou perdida, manda WhatsApp, comenta no livro blog, comenta onde quiser, onde puder me achar, manda e-mail, não tem problema. Ou busca outras ferramentas, ou eu mesmo te indico. Porque como a turma é muito desigual, a gente nunca sabe quem conhece bastante. Já encontrei turma com professores de yoga. Então, eu ia dizer algumas coisas, eram elementares demais. E às vezes você encontra pessoa que nunca ouviu falar sobre yoga, por exemplo. E eu tenho, como não existe pré-requisito, eu tenho que lidar com isso. E sem entediar quem já sabe, e sem também, assim, deixar desanimado, com dor de cabeça, quem nada sabe. Mas é por isso que eu digo, pode recorrer a mim sem problema. Depois, se você quiser olhar e voltar na tua dúvida, é só me escrever. Tá bom? Professor. Desculpa. Pode falar que falou. Desculpe. Então, professor, eu fiquei com duas dúvidas. Primeiro, eu queria falar que eu gostei bastante do material. Eu acho que ele é bem heterogêneo, assim, né? Eu gostei bastante. Eu estou fazendo as meditações com o Tadashi e isso está me fazendo muito bem, assim, sem dúvida. Mas eu fiquei com uma dúvida no questionário, que é porque assim, né? Eu assisti lá o vídeo do Milton Friedman, e aí porque assim, o economista, né? O Milton Friedman, que ele fala sobre o livre mercado. Eu já nem lembro mais, você acredita? Exatamente sobre o que ele falava. Só me dá o tema, porque é tanto material que às vezes eu esqueço. Então, porque ele fala do livre mercado como um sistema colaborativo, né? Ah, claro, lembrei. Só que eu achei meio contraditório isso, e até por isso, assim, a minha questão não é uma questão de nota, de nada do gênero, assim, mas é uma questão mais conceitual mesmo, porque eu não consigo muito conceber o livre mercado como um sistema que possa ser sustentável ou colaborativo, então eu fiquei com muitas dúvidas nesse aspecto. Que bom, que bom. Eu adoro as questões conceituais, adoro esses debates, e é claro que a gente poderia elaborar, né? Em princípio, eu respeito a posição dele, mas tendo a ficar com a sua também. E é óbvio que é um debate aberto. E ali, exatamente nas questões, se a gente já tivesse um fórum, podia ser levado para lá. Eu não soube preparar, não deu tempo esse semestre. Mas se quiser levar para o WhatsApp ou para o e-mail ou em algum lugar que puder comentar, eu posso trabalhar essa questão com certeza. É uma área que me interessa muito, muito. Essa área me interessa muito. Até porque eu circulei entre os dois universos, vamos dizer assim, né? Os dois olhares, esses dois modos de entender a nossa realidade política, econômica e social. Né? Ou você entendendo que, como homem, ele é ou ele é bom por natureza ou ele é mau por natureza, né? E aí você precisa de contratos para regular essa relação, ou precisa deixar que eles compitam e se agridam livremente e confiar nessa lei do mercado e na mão invisível lá do Adam Smith, que vai regular tudo isso. Ou você acha que não, né? Que existe essa crítica, exatamente essas críticas que nasceram, sei lá, principalmente, acho que desde de Marx, por exemplo, né? Mas aí para a gente dizer assim, aqui, eu acho um pouco, nem eu saberia, eu teria que me preparar também, de improviso assim, eu também não seguro, não. Mas eu digo que eu gosto dessa área, e acho riquíssima. O Brasil precisa amadurecer isso rapidamente,
para poder encontrar o seu rumo e deixar esse dólar 6, quase 6, eu acho uma vergonha para um brasileiro saber que o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu suor não compra um cafezinho, né? Se você for para Londres, né? De acordo. Mas pode me escrever, pode criticar. Pena que a gente não tem um fórum. Se der tempo, vou falar, tem uma menina que está me ajudando. Quem sabe a gente constrói um fórum para essas questões assim mais conceituais mesmo. Sim, eu acho muito interessante mesmo. Acho que valia a pena, porque no caso é a minha linha, tipo, não é a minha linha de pesquisa dentro da faculdade, ela vai muito nesse caminho, assim, né? Que riqueza! Então, nós estamos perdendo a tua contribuição. Porque o debate é tão importante exatamente por isso. E como você disse, a diversidade, ter várias coisas muito diferentes, faz parte do meu objetivo. Para não parecer que eu estou falando só coisa que é igual a mim, por exemplo. Né? Com certeza. Isso que você colocou. E é na diferença, como a gente enfatiza isso. As relações na diferença. Né? Então, Sim, você trazer um diálogo de outro lugar, isso é fantástico. Ou seja, você faz economia, é isso? Não, eu sou da arquitetura, mas a gente trabalha com urbanismo. Só que, como nós nos baseamos muito em Milton Santos, né? Milton Santos? Sim. Pronto, já não precisa nem me falar mais nada. Eu sei muito bem quem foi esse amado por muitos, né? E, obviamente, também odiado por outros, porque ele é muito forte, né? Sim, ele é muito forte. Eu sei que ele está à frente... Geografia, né? Acho que o entendimento que ele faz da geografia política, sei lá, eu também não entendo muito, não vou começar a chutar. O que eu sei é que é um nome que eu respeito muito, que é um intelectual de peso, não importa nem se eu concordo ou discordo, ele tem posições legítimas e muito bem fundamentadas, isso é o que conta. Sim. Inclusive eu trouxe essa questão justamente porque eu cheguei a dar uma fuçada no livro blog e eu percebi que, tipo, que as posições, elas são, pelo menos no livro blog, mais voltadas para a esquerda, assim, né? Então eu fiquei pensando, qual que era? Eu fiquei meio confuso, assim. Não vou concordar, não. Sabe por quê? Por quê? Porque, quer dizer, sim, eu vou concordar, em parte. Mas não porque eu quero... Eu sou um adepto hoje em dia, é uma loucura o que eu vou falar, mas eu quero extinguir essa terminologia que eu acho equivocada de direita e esquerda hoje em dia. Para mim, hoje em dia, olha, é perigoso, eu posso até me colocar como uma espécie de reacionário. Não é isso, não. Mas o que eu quero dizer é que essa polarização, às vezes, ela tem trazido alguns prejuízos para a gente. E o resultado é o momento que nós estamos vivendo. E é como se eu dissesse, na metáfora do livro blog, eu te pergunto de volta, quando você olha para uma figura como Mahatma Gandhi, eu falei isso num outro momento em algum lugar, ele é de esquerda ou de direita? Quando você olha para uma figura como Jesus Cristo, que é apoderado, ele é uma figura de esquerda ou de direita? E, no entanto, vamos dizer assim, você tem uma igreja católica ligada às pastorais de base, que é cristã, que se funde em Jesus. Você tem as igrejas neopentecostais, que também se fundem em Jesus. E essa figura de Jesus, ele é de esquerda ou de direita? O senhor Buda foi de esquerda ou de direita? Mahatma Gandhi. Ou seja, é como se eu acreditasse hoje que, num certo sentido, está na metáfora, se você tiver a oportunidade de ver, ou dessa semana ou da semana passada, não lembro, que são dos ímãs. Você pega um ímã, uma barra assim, ó, ele tem o polo norte e o polo sul. Um lado positivo e um lado negativo, acho que é isso. Se eu cortar esse ímã no meio para excluir aquilo que eu acho que está errado, que é negativo, para ficar só com o positivo, ou seja, se eu excluo a direita,
e fico só com aquela metade da barra do ímã, o ímã de novo se reconstitui com uma metade direita e uma metade esquerda. Como se ele estivesse me dando como mensagem, né? Como mensagem, que um pássaro não voa com apenas uma de suas asas. Não existe democracia, num certo sentido, se todo mundo for de um lado só. Ou seja, que o que eu preciso são com pessoas boas, íntegras e honestas, defendendo assim os direitos, que é mais a ênfase da esquerda, ou os deveres, que é mais a ênfase da direita, de uma maneira legítima. E a minha metáfora final, olha, meus amigos de esquerda me acusam de ser de direita por isso. E meus amigos de direita me acusam de ser de esquerda por isso. Eu já perdi nessa confusão de Dilma Bolsonaro, perdi amigo dos dois lados por causa disso. E o que eu dizia para eles é o seguinte, falou, olha, esquerda e direita são as duas margens da autovia. Eu estou no carro a 100 por hora. Se esse carro perde o controle, vai muito para a esquerda, vai cair no precipício, e se a direção foi para a esquerda, eu dou uma guinada para a direita, não porque eu seja de direita, porque eu quero que o carro se aprume no centro da estrada. E se o carro está indo muito para a direita, que vai cair para o precipício do lado direito, eu puxo aquela... Porque é isso que a democracia faz nesse jogo, entre o compromisso de todos nós. E todos nós queremos direitos, mas nada vem de graça nesse mundo. A gente precisa, para que esses direitos funcionem, viver certos deveres. Então, o Milton Santos lá, que eu tiro o chapéu para ele, porque ele era um mestre nessa ciência, embora caracterizado como pensador de esquerda e legitimamente assim, mas ele deixava claro, vamos dizer assim, que esse sistema só avança se eu levar em conta, num certo sentido, essas duas forças têm que existir. Para mim, isso aqui é a atitude, vamos dizer assim, da pessoa que, como praticante de meditação, eu não posso me afastar de quem é diferente de mim ou pensa diferente de mim. Pelo contrário, como diz uma religiosa como a Madre Teresa, por exemplo, ela vai dizer, aquelas pessoas que eu não gosto, aquelas pessoas que eu julgo que são más ou que têm problemas, eu tenho que amar a todos, mas especialmente a essas, porque são essas que necessitam do meu amor para que eu recupere elas desse estado. Como é que eu vou recuperar alguém destruindo essa pessoa? Eliminando, eu posso... O grande embate, vamos dizer, o embate legítimo e amigo, né? Ele se dá entre filósofos que são amantes da sabedoria, da verdade, eles querem alcançar essa verdade. Quando viram um discurso de sofistas que perdem o interesse na verdade, querem simplesmente impor o seu ponto de vista sobre o outro, como um todo, a sociedade perde, né? Então, nesse momento de agora, é que eu não tenho coragem, porque eu seria massacrado. Mas a minha vontade era escrever um texto refletindo sobre essa coisa ultrapassada, definida na época da Revolução Francesa, que direita era quem ficava à direita do rei, esquerda era quem ficava à esquerda do rei. Ou seja, igual você passar um risco na rua, falou, olha, está do lado de lá, de um lado, está do lado de cá e de outro lado. E a partir daí isso foi se enrijecendo, mas essa divisão nem sempre é mais interessante, principalmente hoje em dia, onde todos nós acabamos sendo vítimas desse sistema que divide assim, né? Porque a gente acaba legitimando esse sistema aparentemente injusto, a gente se une um dos lados, quando os dois lados, às vezes, eles são controlados por um mesmo grupo que manipula a gente, fazendo com que nós fiquemos uns contra os outros, dizendo, você está de um lado, eu estou do outro. Quando o certo seríamos nós nos unirmos para ficarmos fortes e rompermos com esse sistema que impôs essa lógica
cruel, se perpetua nessa lógica de café com leite, política de café com leite, se revezando no poder, com nuances de governos de direita ou de esquerda, mas todos eles, no fundo, comprometidos com as mesmas elites, ou no mínimo vendidas a essas mesmas elites que sempre controlaram de uma maneira perversa o nosso país. E é aí que eu concordo com o Milton Santos, né? Mas desculpa eu me estender, foi só para dizer que esquerda... Eu me considero um pouco à esquerda, mas eu não queria mais usar essa... Eu digo isso por causa do Caetano Veloso, que recentemente gerou toda essa discussão interessante, porque ele reviu o seu ponto de vista, se apoiando num menino muito interessante, que trabalha o marxismo de novo, e ele disse que se alinhava mais à esquerda, né? Eu achei interessante, mas assim, é como se eu também estivesse pensando. Falei, nossa, eu pensei que o Caetano tivesse um pouco à frente, né, desse entendimento. No fundo, ele se viu capturado, para mim, por uma coisa que pertence mais ao século XIX, que é o século XXI, que é esse, que tanto a direita como a esquerda ainda criticam, que é esse que vai ser fundamentado na arte e na ciência da meditação, que trabalha a ideia da síntese dialética desses dois polos. Mas isso é difícil, isso aí eu viajei demais, peço até desculpa. Imagina, eu compreendo. Eu acho que talvez eu concordo que existe, né, mesmo esse embate, mas eu vejo mais como um embate cultural, assim, né, porque é aquilo que você falou. Tipo, a gente sabe quem é a elite, e essa elite é quem realmente é contra quem nós deveríamos estar lutando, né? E não entre as pessoas. Isso eu acho que é a principal questão. Mas, tipo, e dentro desse aspecto, né, que eu acho que talvez seja questionável a questão do Milton Friedman, né? Porque no caso ele defende um sistema justamente porque é o sistema que provê polos de crescimento. E aí esses polos de crescimento seriam, sei lá, as grandes corporações que elas que trariam o desenvolvimento, e no fundo, né, tipo, todas as filosofias, muitas das filosofias orientais, elas questionam também esse papel, né, da ocidentalização do mundo e coisas afins. Né? Esse ponto de vista dele, que eu não quis entrar muito em detalhe, mas está completamente superado e equivocado, porque o mundo não é sustentável, os recursos não são infinitos. Então não tem como. O que vai se impor, né, é a ciência ecológica, que vai ter um viés político e vai acabar fazendo isso prevalecer de uma forma ou de outra, porque não tem como. Nem os oceanos, né? Você abre a barriga de um peixe, você encontra plástico, né? Então, a gente está matando a vida. E aí o próprio sistema reage. Eu sou um pouco otimista nesse sentido, né? Que a gente pode até destruir a vida na Terra, mas não vai destruir o planeta. O planeta se regenera, nem que for de 1 bilhão de anos. Ele vai muito bem, obrigado, com os humanos ou sem a presença dos humanos. Então, nós é que nos cuidemos para que nós continuemos junto com o planeta. E ele vai dando sinais, né? Vocês querem continuar aqui ou vocês querem ser purgados do sistema como foram os dinossauros? Uhum. Então, essas ideias eu acho que... e, de novo, a ecologia se funda na arte e na ciência da meditação. É a minha videoaula dessa semana, onde eu acabo mencionando que os grandes pensadores que formularam esse modelo, essa visão sistêmica do todo, né? Félix Guattari, Arnaez, Maturana, eu não vou me lembrar aqui os nomes agora, às vezes eu fico... Mas todos, o Capra, Fritjof Capra, todos eles se fundam nessa ideia
que faz o link entre ciência e espiritualidade e se funda nesses conceitos que são muito caros para a meditação, e em especial o Arnaez, que é o autor do conceito de ecologia profunda, se vale do conceito do Atman, da Bhagavad Gita. Então, está conversando com a gente ali, assim, né? E a mensagem que ele traz tem que atualizar tanto a esquerda como a direita, né? E os dois tinham uma visão que, no máximo, você podia chamar próxima de um humanismo, mas não levava em conta nem as outras espécies, eram visões antropocêntricas, não entendiam a vida do planeta. Então, eu acho que muita coisa vai acontecer a partir do momento que a arte e a ciência da meditação ela começar a ter uma penetração maior, levar a gente a reflexões, num certo sentido, que a gente vai poder integrar, inclusive, algumas posições de esquerda e algumas posições de direita. Uhum. Tem outra coisa que eu fiquei pensando essa semana, que é... Quer dizer, já faz uns dias... Eu li o livro do David Lynch, sobre Águas Profundas, que aí ele trata muito sobre a meditação transcendental. E eu fiquei curiosa para saber sobre o que se trata a meditação transcendental, porque ele, assim, ele descreve de várias formas, assim. Eu cheguei a procurar, assim, que parece que é centrado no mantra e a gente que tem que desenvolver esse mantra. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei como, sabe? Não entendo. Eu fiquei curiosa. Pois é, assim, eu conheço um pouquinho, não tanto quanto gostaria, porque essa área faz parte também de uma área que é a área controlada pelo mercado, né? Então, a meditação transcendental é algo caro, muito caro. Se você quiser saber o que é, tem que pagar muito bem pago pelos cursos, né? E para poder avançar. E está fundada ali no... Eu poderia falar um pouco, sim, é que eu quero me segurar um pouco também, nos gurus contemporâneos, né? Esses fenômenos do século XX, na Índia, que foram moda, assim, entre a classe média alta europeia e norte-americana. E tem coisas interessantes, não é exatamente a linha que eu percebo. Assim. Agora, eu entendo que está aí como um produto a mais, como muitos outros. Ou seja, o Rajneesh até mudou de nome, né? É Osho também, né? Então, esses gurus, Rajneesh e Osho, são inteligentíssimos, não subestimem. As posições do Rajneesh, que é o próprio Osho, né, são posições inteligentíssimas. Mas tem que lembrar que ele foi praticamente expulso dos Estados Unidos, né? Então, eu não queria entrar nesse mérito assim, mas eu posso depois, eu e você, discutir alguma passagem, algum livro, alguma coisa assim, sem problema nenhum. Eu procuro me fundar nas fontes primárias do conhecimento. Então, nem me preocupo com esse pessoal que popularizou as coisas do século XX. As minhas fontes são os textos. A fonte primária é isso, vou dizer, a Bhagavad Gita. É um texto que é anterior ao Senhor Buda, no meu entendimento. Então, esse texto, para mim, fala de uma coisa interessante. Agora, como as pessoas depois trabalharam isso, adaptaram, desenvolveram outros processos, existem milhares de variações que são interessantes, que fizeram muitas pessoas ficarem ricas, né? E trouxeram alguns benefícios, não vou negar. Não sei se esses principais, como a gente chegar à autorrealização, para quem está comprometido com uma coisa assim mais séria e profunda. Mas num ponto de vista mais de bem-estar, né, social, eu acho que a meditação transcendental atende, assim. Mas dificilmente eu acho que alguém... Você não vai encontrar ali, entre os praticantes de meditação transcendental, nenhuma Madre Teresa,
nenhum São Francisco de Assis. Faz sentido mesmo. Não vai. Isso. Eu tinha costume de, quando eu era mais nova, eu frequentava um templo zen aqui, né, em São Paulo. Então, e aí era bem diferente, assim, né? O Zen já é outra viagem, né? A ideia, o Zen já é outra, essa coisa budista. Aí já é uma outra história, bem interessante, que a gente viu um pouco aqui, tem algum material disponibilizado. Hoje, assim, não sei se a gente vai conseguir aprofundar muito. Mas o Zen é uma coisa dos intelectuais. E aí sim, com toda a razão você diz, o Zen, eles naturalmente, como tem aquela coisa da compaixão e do humano, eles tendem a ter posicionamentos sempre de esquerda, não tem dúvida. Faz parte, faz todo sentido. São pessoas boas de coração e que têm compaixão, em geral, por quem está sofrendo, né? Sim. Muito legal. Então, eu te agradeço essa discussão toda, Gabriela. E qualquer coisa a gente me manda um e-mail e aí a gente pode discutir em termos de artigos mais técnicos ou coisas assim, esclarecimento, não tem problema nenhum. Muito legal, eu gostei bastante da conversa. Para o nosso contexto, eu queria que a gente já tivesse um fórum para que isso fizesse parte. Porque todas essas reflexões que envolvem a cultura e as transformações da cultura, tudo isso tem a ver com esse exercício que a meditação, que nos torna mais conscientes de nós mesmos, né? Isso faz com que isso assim venha à tona, né? É o melhor de nós mesmos, né? Agora isso tem tantas sutilezas no caminho. Essa é a minha preocupação, né? Porque quando você mais acha que é o rei da cocada, pronto, já foi capturado pela vaidade, pelo orgulho, pela arrogância. Aí toma um tombo que você não sabe nem... Tem um provérbio, eu participei de uma comunidade alternativa no Nordeste, nas margens do Rio São Francisco, e convivi com muita gente assim da região mesmo, pescador, tudo mais, né? E tinha um provérbio lá muito interessante. Deixa eu ver se eu lembro agora, porque ele é próprio para muita gente que faz meditação. Assim. Qual que é o nome de lá mesmo? Da onde? Dessa comunidade. Não, eu participei originalmente essa, chamava Ashram Atma. Ashram Atma, mas ele acabou. Né? Então, é tipo os ashramas da Índia, assim, não? Tipo? É o mesmo termo que se dá na Índia, né? Os ashramas, não? Era exatamente por isso. A ideia era essa mesmo. Então, o pessoal dizia assim, quando a gente pensa que nas nuvens vai tocar, os anjos já estão se rindo da queda que se vai levar. Ou seja, você está tão cheio de você que você está se achando que você está lá em cima já, né? Pronto, você está a um passo de tomar a maior queda que você imagina. Isso acontece, a gente sabe exemplos até os piores pelos escândalos, né? Que aparecem em todas as áreas. Quando de uma hora para outra a pessoa se propõe a uma coisa, de repente é pego numa contradição, ela professa A e está vivendo o contrário, né? E meditação significa basicamente essa coerência e essa persistência nessa luta de o discurso e a tua prática seria a mesma coisa. Fora disso, quem diz faça o que eu digo, não faço o que eu faço, isso não é um discurso para de uma pessoa que cultiva a meditação de uma maneira séria. A meditação é a busca da verdade, essa busca da transparência, é a busca da autenticidade, da honestidade, se assumir sendo o que você é, e pronto. Eu sou isso, acabou. Para o bem, para o mal, eu sou assim, honestamente, abertamente. É isso que a gente trabalha na meditação. Verdade, a importância da praxis, muito, muito importante. Eu agradeço toda a sua intervenção, por ter enriquecido tanto a nossa discussão, só por não estar com receio assim da gente estar
monopolizando a discussão, né? Convidar as outras pessoas, a quem quiser, ou participar, ou iniciar um novo tópico, que nós já conversamos bastante. Se não, também quando esgotarem as perguntas, a gente vai para a nossa prática de meditação de hoje. Ninguém se aventura a nenhuma pergunta. Nossa, ainda bem que você veio, Gabriela. Me salvou. Eu fiz todas as perguntas do dia. Me salvou. Então, eu imagino, ou está tudo bem, ou não está nada bem, né? Ninguém quer dizer nem por que está tão quieto. Olha, eu estou quieto, mas eu estou bem. Fala pelo menos isso. Ou então, de fato, essa disciplina não é do que eu esperava. Eu encontrei que a gente fosse ficar fazendo só relaxamento toda semana. Era uma coisinha leve, assim, para aliviar o meu dia das disciplinas. E aí vem esse monte de teoria, reflexão. Não era isso que eu esperava. É legítima essa posição. É legítimo. E a gente pode um dia ter essa disciplina também. Não é de fato o nosso objetivo, porque a gente precisa desenvolver essa massa crítica. Então a gente quer refletir sobre meditação. E como a Gabriela lembrou, para quem quer fazer meditação diariamente, eu deixei até algumas alternativas assim, que estão funcionando, que as pessoas têm gostado. Como é o caso do Kadomoto, que nunca falhou um dia desde que iniciou o confinamento, né, com a Covid. Alguém me diz só uma palavrinha, por que está tão quieto? Porque está tudo bem ou porque está se sentindo totalmente deslocado? Tá tudo bem, professor. Tá tudo bem, professor. Tá tudo bem, professor. Gabriel, Fábio já me tranquilizaram. Então tá tudo Professor, certo. Pode falar. Eu tenho uma dúvida só. Em relação ao trabalho. Pode falar. Hoje é para esclarecer dúvidas. Tem que esclarecer tudo. Eu me enrolei que no início da aula teve uma pergunta sobre avaliação, né? Aí era 50% só para confirmar, se eu entendi certo, 50% dos formulários e 50% da prova. O trabalho entraria como? Não é isso. Na primeira semana, que eu não me lembro de cabeça agora, mas está num documento .docx da primeira semana. Eu acho que eu coloquei 50% para os questionários, 30% para o trabalho e 20% para a prova, ou o contrário. Mas o questionário é o que vale mais. É isso mesmo, é isso que está lá. 50% para o questionário, 30% para a prova. Não, 20% para a prova. 30% para o trabalho e 20% para a prova. Para mostrar isso, o trabalho, para mim, é a maior prova. Porque quando você faz um projeto, você escolhe o que você quer e faz do teu jeito, nem precisa dominar toda a matéria, mas você escolheu aquilo que você precisava para fazer o teu projeto e fez bem feito, isso para mim tem muito mais valor do que uma prova. Entendi. Obrigadão, professor. Professor, eu abri agora, aí eu confundi. 50% nas atividades assíncronas, aí tá 20% para o grupo e 30% da avaliação final. Tá certo, porque 50 mais 20, acho que eu pensei isso. Já era 70% para essa relação de grupo, da turma. 70 e 30 tá bom, para também não parecer que estou muito contra o sistema, né? Mas eu não lembrava, eu cheguei a ficar em dúvida para quem que eu ia dar peso 2 e peso 3. Peso 5 eu sabia, né? Mas eu cheguei a ficar em dúvida. Mas é para dizer isso, que o importante é essa participação ao longo da disciplina. Porque a prova final vai sair dessas questões. Então é 50% aqui, depois vai repetir isso lá nos 20%, e para quem respondeu direitinho já vai saber as respostas. Não tem problema aí, tá? Então, mais alguma dúvida, pergunta? Eu tenho, no vídeo... Ih, desculpa, Aline. Pode falar. Pode falar. Eu só ia perguntar se essas atividades assíncronas, a pontuação é só pelos testes, né? Que os questionários que estão tendo. Né? Ou tem mais alguma outra coisa?
Infelizmente Eu gostaria que fosse por tudo. Só que eu não sei fazer isso ainda. Eu sei que tem um tal de H5P, um negócio assim lá, que eu poderia, nos próprios vídeos, colocar avaliação. Mas eu não tive tempo, foi muita coisa para esse semestre. No futuro, tudo vai ser avaliado, mas é que não deu para fazer, então eu falei, tá bom, os questionários avaliam, e o resto, como é a pessoa, no fundo, que se avalia, ela entende. Mas eu gostaria que tudo que fosse disponibilizado lá fosse avaliado com data de conclusão. Mas eu não soube fazer isso, tinha que investir muito tempo, pesquisa, e eu não soube fazer ainda. Para o futuro será assim, se Deus quiser. Tranquilo, professor. Obrigada. Nada. Agora a Lorraine quer falar, né? Lohane. Professor, a minha dúvida é com relação ao vídeo. A gente, se for, por exemplo, um grupo, sei lá, de 4 pessoas, aí cada pessoa fala, tem que aparecer no vídeo ou não tem essas regras? Bom, esse grupo de 4 pessoas, deixa eu lembrar os outros, que é excepcional, porque seus colegas trancaram. Por isso só são 4, né? Deveriam ser 6, etc. Mas tudo bem. Quem tem que aparecer no vídeo, eu sei lá, não tenho a menor ideia. Eu quero que seja um trabalho bem feito. Se todo mundo tem que aparecer ou tipo, não tem essa obrigatoriedade. Sim, eu também gostaria de saber. A minha resposta é, eu quero um trabalho que me encante e me emocione. Se me encantar e me emocionar, eu fecho os olhos para tudo. Tá Agora, bom. se for um trabalho ruim, aí eu vou falar, por que você não apareceu no vídeo? O outro só mandou pôr meu nome aí e não fez nada. Agora, se o trabalho for maravilhoso, eu dou 10 para todo mundo. Beleza, obrigada. Tá? Alguém mais? Num tópico de um vídeo, você falou sobre como a Bhagavad Gita entra na metáfora da meditação. Eu não entendi muito bem, se o senhor puder explicar melhor. O nome é complicado, Bhagavad Gita, por isso que a gente só diz Gita no final, que é melhor. Qual metáfora você não entendeu? Desculpa. A terceira metáfora, a terceira, a Juna entra como claro, tranquilo. Um dos pássaros. Vou te falar já. Está na aula de hoje. A aula dessa semana explica essa metáfora dessa semana, mas eu posso resumir rapidamente aqui. Não tem problema nenhum. Até já prepara para a meditação que a gente vai fazer e que é fundada nessa metáfora. Tá? Olha só. Você lembra da metáfora dos 2 pássaros, da metáfora do cisne, certo? Sim, lembro sim. Os 2 pássaros estão numa mesma árvore, certo? Isso, um é a consciência e o outro é a parte... Que desfruta da vida. Somos nós, a nossa personalidade, que tem nome, que tem RG, que vota, esse que age na vida. Mas fica aquele outro lá atrás, que é só testemunha. Não é isso? Bom, na Bhagavad Gita, enquanto metáfora, é um diálogo, a Bhagavad Gita é um diálogo que acontece dentro de uma quadriga. Quadriga é um carro, uma charrete, é isso. Quadriga é uma charrete. Então, nessa charrete tem 2 pessoas dialogando. Só que pelo contexto do texto, você vai perceber que essas 2 pessoas são os 2 pássaros. E que, na verdade, a charrete é o corpo humano. Então, aquelas 2 pessoas conversando é a tua crise de consciência que o personagem Arjuna está tendo. E aí ele escuta da consciência dele, representado por Krishna, ele tem todo esse diálogo e vai ter toda essa relação de unificação. E aí Arjuna se unifica, ele se rende à consciência dele, que é Krishna. Quando isso se dá como metáfora, se dá dentro de cada um de nós. Porque a quadriga é o corpo humano, e dentro de nós temos 2 vozes. Ali naquele ambiente de batalha, a quadriga representava esse ser em crise. Mas, ao mesmo tempo, ele também é daquele ser ali no campo de batalha, enfrentando uma situação concreta na vida, na dialética do concreto, na praxis, como se diz, pessoal que é mais
chegado na concretude do universo, das experiências do mundo, né? Uma visão materialista, um materialismo dialético, é o que acontece ali. Ele está vivendo ali aquela coisa real, ambiente de batalha fora, né? E ali por que também é real? Porque o Krishna representa a divindade. Não me pergunta por quê, isso aí você pergunta para o autor do texto. Ele fez o texto assim. Então, e a divindade está com a condução da charrete. Ou seja, e o outro personagem que está sendo conduzido por ele. Então, essa condução, ela é o paradigma, é o modelo do que se passa dentro do ser humano. Principalmente porque dentro do ser humano, essa testemunha representa essa consciência que nos conecta com o cosmos. E o ser divino representa essa consciência que conecta a humanidade com o cosmos. Só que ele está ali na charrete do Arjuna. Então ele representa naquele momento esse pássaro testemunha. Para deixar isso mais claro, ele não toma parte na batalha, ele não age, ele não interfere, ele não faz nada na batalha, a não ser conduzir aquele corpo. Ou seja, a não ser tomar as rédeas daquele ser. Que é exatamente o que acontece na meditação. Quando eu entrego esse aspecto da minha personalidade, quando eu entrego as rédeas para aquele outro aspecto. O que é que significa isso? Sair da metáfora do barco e entrar na metáfora da tartaruga. Quando eu me recolho para dentro do meu coração, como a tartaruga recolhe seus membros para baixo do casco, eu estou acessando aquela divindade, no caso do texto, estou acessando o Krishna, aquele personagem, que vai tomar as rédeas da minha vida. Eu estou acessando o Sagrado Coração, e é ele que vai agir por mim no mundo. Por isso é que E o diálogo entre eles ainda tem essa outra coisa. Ele diz, eu vou explicar para você a arte e a ciência da meditação. Então isso acontece em vários níveis. Krishna está transmitindo essa ciência, eles mesmos são uma metáfora dessa ciência, para aquilo que está acontecendo na vida fora deles, em sintonia e sincronicidade com a crise que ele está vivendo dentro dele. Ou seja, o autor é um gênio. Esse autor, Vyasa, que compôs o Mahabharata, e que a Gita é um texto central, é um gênio. Agora, isso é complicado de entender tudo assim de uma vez, uma primeira falada, mas aí tem que começar a ler. E aí vem o problema, né? Porque a Gita tem tantas leituras e tantas interpretações, aí eu posso começar a me distanciar. Se eu cair numa visão muito religiosa e sectária, é a mesma coisa que pegar a Bíblia, dependendo na mão de quem está a Bíblia, você faz o que você quer com o texto. Né? Entendi. Entendeu? Professor. Entendi sim, obrigada. Tá. Alguém mais? Professor? Pois não. Alexandre aqui, tudo bem? Pode falar, Alexandre, tudo em paz. Eu tenho, na verdade, que 3 ou 2 perguntas. Não sei se elas têm relação uma com as outras, mas eu tenho um certo desconforto, né? Assim, quando eu chego a pensar nessa perspectiva de observador do observador, né? De observar a própria consciência. A princípio é bem assustador essa experiência, né? Mas eu acabo sentindo uma certa perda de personalidade, entendeu? Porque, assim, você vê que há vozes na sua cabeça, no caso, são os pensamentos, né? E você dar conta disso, você meio que se distancia da sua própria personalidade e no caso, sei lá, acho que mergulhar nesse nada, né? É um pouco assustador para mim. É mais uma afirmação que uma pergunta. E a segunda que eu queria saber do senhor é em relação a como que o que o senhor acha da forma que a psiquiatria ela acaba enxergando alguns transtornos de ansiedade e até depressão ao tratar isso com drogas, né? Com antidepressivos, enfim. É isso, valeu.
Muito bem, agradeço muitíssimo a tua importantíssima questão. As duas questões estão, na verdade, absolutamente relacionadas, né? Que é a visão da psiquiatria e esse teu desconforto, que é normal. Na verdade, ele era assustador. E ele envolve responsabilidade também. Se você imaginar os anos 60, que são os anos da contracultura, foram anos divinos e também demoníacos, né? As pessoas tiveram insights maravilhosos, falaram de paz e amor, volta à natureza, uma vida sem... Ou seja, muitas das coisas que nós hoje em dia temos, nós devemos aos anos 60. No entanto, muita coisa ruim também veio de lá. Muitos experimentos assim perigosos e mal feitos, né? E com a meditação naquela época não foi diferente. Tanto assim que o ambiente religioso mais tradicional via com uma coisa muito perigosa a meditação. Então, por isso que a família americana, ela ficou frontalmente contra a meditação. Então, o teu desconforto é legítimo e é real nesse sentido, porque podia ser uma ameaça, inclusive, a essa personalidade construída ao longo dos anos, com muito custo pelos seus pais, para te formar de acordo com a cultura, com os valores que eles julgavam melhor para você. E, de repente, você olhar essa personalidade correndo o risco de se espedaçar, né? É uma coisa problemática. O que salva essa ideia é se você for pensar no sentido do próprio cristianismo, né? Quando o Senhor Jesus diz que você não, para se encontrar, você tem que perder a si mesmo, num certo sentido, mas que segui-lo e abandonar todo o resto, essa entrega a essa consciência maior, era o caminho, a vida e a salvação. Então, se eu entendo que quando eu estou ouvindo essas vozes é perigoso, você me remeteu à psiquiatria de novo. Uma coisa, de fato, é a esquizofrenia, é você ouvir essas múltiplas vozes e... O que é isso para a psiquiatria, né? Então, para a psiquiatria, eu vou mais longe. Para a psiquiatria, o que ela diria, só para você refletir, assim como isso não é simples. O que a psiquiatria diria para um pai de uma criança que ele ouve vozes, e essa voz, ele diz que é Deus, e que Deus está mandando ele pegar o filho dele e sacrificar no altar do Senhor. Você imagina que na psiquiatria chega lá uma pessoa hoje, estou ouvindo vozes para pegar meu filho e sacrificar. O que é que o psiquiatra vai dizer? Eu te devolvo a pergunta. Mas aí eu deixo eu te responder também, que só para dar mais alguns elementos, né? Que o nome dessa pessoa que está ouvindo vozes pode ser Jó, Abrão, não sei os personagens bíblicos agora, que ouviram vozes e alguns acreditam que era a voz de Deus, e quem é ateu, como um psiquiatra provavelmente vai ser ateu, vai te dizer que essa pessoa é esquizofrênica, colocou em risco a própria vida do filho. Chegou à beira ali de matar, ele mataria o filho. Olha que desequilíbrio terrível. Olha como isso é complicado. Ou seja, a questão que você falou é muito séria e verdadeira. O que é que te dá segurança? Só existe uma coisa na vida que dá segurança para a gente, que é o amor. Por isso que todo exercício dessas práticas de meditação, se elas te envolvem numa atmosfera de amor, se você percebe, todas as vozes que não têm amor não vêm dessa consciência testemunha. É a tua cabeça, é o teu processo, são todas essas coisas que te afastam de Deus. Agora, quando você sente amor, aí você pode ir se entregando, porque você vai estar se aproximando
de Deus, que Deus é amor. Então, essa é a experiência da meditação. Eu sei que isso é complicado, principalmente se eu tenho uma formação que foi fortemente fundada em alguns valores morais, junto com o medo, junto com o temor exagerado, né? Então, agora a meditação quer me mostrar que Deus é amor. Então, quando eu encontro o amor, eu estou próximo disso. Aí eu posso me entregar sem medo, porque eu não vou estar me entregando a nenhuma voz. As vozes eu estou testemunhando. Essa coisa só testemunha isso, de um modo amoroso. Não sei se eu te respondi. Sim, você respondeu, mas a relação que eu fiz com com a psiquiatria foi mais no sentido de fazer uma definição meio que até forçada do que é normal, entendeu? Porque o que me fez pensar nisso foi uma frase que eu li num lugar, eu não lembro muito bem, que diz que a normalidade é uma louca que se acha sã. Então, assim, eu digo transtornos, não transtornos tão severos, né, como a esquizofrenia. Eu digo o transtorno que está mais famoso no século XXI, que é a ansiedade e a depressão. A forma que a psiquiatria e essas ciências, elas acabam encarando isso, enchendo a pessoa de antidepressivos. É mais nesse sentido. Deixa eu te dizer que eu mesmo já precisei tomar, em vários momentos da vida. Você nunca sabe a experiência que você vai passar, o estresse que você vai sofrer. Imagina uma pessoa voltando de uma guerra, uma pessoa que vive numa comunidade, e eu tenho um colega que viu o outro colega no forninho de micro-ondas ou na motosserra, presencialmente, testemunhando isso. Então, você imagina o trauma que isso nos gera, como é difícil lidar. Então, graças a Deus que existem os psiquiatras. Agora, é claro que os remédios, a gente abusa dos remédios, né? E em 90% dos casos, a solução melhor seria sem eles. Também é verdade isso. Então, eu entendo. No caso da ansiedade e da depressão, também entendo que a vida saudável está mais próximo de resolver isso do que qualquer medicação. Se eu me exercito, se eu faço meditação, se eu sou feliz na vida, se eu encontro formas de saudável de me relacionar, eu tenho chance de superar isso de uma maneira clara. Mas eu posso também precisar de auxílio e, nesse caso, nada demais em recorrer. Eu recorri algumas vezes e também fico feliz em ter me libertado disso, porque eu quis me libertar, porque eu poderia ter alimentado uma relação de dependência para o resto da vida e os psiquiatras iam estar totalmente do meu lado, concordando com as minhas exigências para aumentar o medicamento, porque isso a gente manipula sem perceber o próprio psiquiatra, reclamando com uma queixa, reclamando com outra coisa. Agora, se você é honesto e vai para outro sentido, fala, não quero mais, eu quero diminuir, eu quero me libertar, ele mesmo percebe e você também se liberta disso, né? Mas eu não posso falar como médico, aí eu teria que ser só um médico, eu não sou. E eu não vejo a meditação só como uma terapia, não é nem a minha praia. Eu vejo a meditação como uma disciplina de autorrealização, uma disciplina que te ajuda a atuar melhor na vida. Se ela tem o resultado terapêutico, para mim isso é um subproduto. Não é o que eu busco da meditação. O que eu busco é me conhecer, busco me aproximar da minha essência, me aproximar do sentido da vida e dessas coisas assim, né? Então, agora, esse desconforto que você sente, ele é natural e pode ser até justificado em alguns contextos. Agora, você encontrando as pessoas certas, o grupo certo, a linha, a escola certa, isso acaba em uma semana. Não tem... Isso é normal. Ainda mais no Ocidente, muita gente passou por isso. Porque faz parte da nossa própria... Fez parte da nossa própria formação. A gente tem alguns cuidados, assim. Tá tudo certo. Agora, encontrando o ambiente certo, os lugares certos, tudo isso é superável. Porque depois do desconforto, você vai começar a sentir o contrário. Que se você é religioso, como se você estivesse naquela culto, aquela experiência
que é a mais sagrada possível, ou no êxtase, às vezes você obtém no concerto de uma música que te encanta, que te eleva, ou no resultado que você tem uma poesia que é declamada, vai saber, né? Então, essas coisas são assim mesmo. Não sei se... Tá. Tá respondido? Ele foi falar mais respondido? Eu queria fazer uma pergunta também, mas não quero interromper o amigo. Se ele for falando. Pode ir, Gabriel. Acho que ele terminou. Eu queria aproveitar que o senhor teve uma conversa com o colega, que o senhor falou sobre a questão do despertar, né? Que ele falou disso também, da visualização do ego, que às vezes traz um problema, né, da pessoa perceber isso a primeira vez na vida, ter essa questão do despertar, que é tratada em diversas vertentes de meditação, e não só de meditação, como de cabala, qualquer coisa esotérica do tipo. E eu queria saber a opinião do senhor a respeito de culturas ou vertentes, né, desse pensamento, que se utilizam de substâncias para acelerar o processo, para chegar num estado que você consiga ter essa visualização do ego mais fácil, como xamanismo, ou santo daime também. Queria saber a opinião do senhor. Também sobre na Índia, fala sobre a meditação da Índia, que eles têm uma coisa milenar do uso da cannabis para poder ter essa visualização mais fácil, acalmar os sentidos. Queria saber a sua opinião. Vamos dizer assim, em todos os povos, em todas as épocas, sempre teve essa tradição, a gente pode chamar de xamânica, ou que fez uso de alucinógenos para entrar no estado alterado de consciência. Não tenha dúvida, essa experiência. E hoje em dia tem neurocientistas voltando a pesquisar sobre isso. No Brasil tem o Siddhartha Ribeiro, que é muito sério e pesquisa exatamente sobre isso, né? Então, a questão do santo daime, a ayahuasca, a mescalina, a LSD, a própria cannabis, que tem uma série de experiências na área médica sobre isso, não tenha dúvida. Tudo isso se dá assim, em dois ambientes. Quando você está num ambiente ritualístico, controlado e religioso, você tem uma experiência desse tipo dos xamãs, né? Que ela não oferece muitos riscos. Por quê? Porque o ambiente é um ambiente que faz parte daquela cultura, daquela tradição, e naquele contexto as coisas funcionam mais ou menos bem. Quando foge desse contexto, aí é o que eu estava falando há pouco, são os anos 60, que produziu muita coisa de boa, mas o guru do LSD, Timothy Leary, ele morreu praticamente louco, foi preso. Quer dizer, de um grande pesquisador em Harvard, ele se tornou quase que um maluco, de tanto LSD que ele consumiu. Ou seja, você perde esse contexto, porque não era uma coisa ainda conhecida e realizada num ambiente controlado e bem organizado, então aí os danos são grandes. E como metáfora eu lembro do Senhor Buda, que a palavra cultivo, cultura, a meditação era cultura, o cultivo das boas sementes na mente, né? E eu posso chegar a isso por uma cultura, né, orgânica, adubação natural, livre de pesticidas, herbicidas e todos os tipos de agrotóxicos. Eu tenho um tipo de agricultura mental, né? Agora eu posso ter uma cultura que faz uso de tudo isso. Tem um tomatão desse tamanho, assim, bem grande. Só que esse tomatão também tem um lado de ilusório, né? Ele não tem as qualidades daquele tomate pequeno, não é tão saboroso, ele é todo encharcado, pega doença. Ou seja, é como se a cultura da meditação fosse essa via, que é um terceiro passo, que não necessita de mais nada a não ser do amor, que é o amor é que faz florescer tudo que se necessita florescer. Quando você acelera esse processo de um meio artificial, é a mesma coisa que você querer ajudar um pintinho a nascer, quebrar a casca do ovo. Você tem um risco de matar o pintinho muito grande, porque a força de nascer tem que ser feita de dentro para fora. Você não pode dar mole, facilitar. Entre aspas, até pode, como nesses ambientes controlados,
você faz uso de algumas substâncias, né? Mas, no caso da meditação, o grande desafio é você perceber que você não precisa de nada, porque não existe um laboratório químico maior do que o teu cérebro. Todas essas substâncias que a gente encontra na natureza e que agem sobre nós, elas estão aqui. E se aqui elas estão inibidas, é por alguma razão do próprio equilíbrio do corpo. Quando o corpo necessita, ele produz isso. Se eu estou preparado a passar por uma experiência forte, isso vem para mim. Essa epifania vem. Se ela não vem, por alguma razão, é porque eu não amadureci para que aquilo desabrochasse. Num certo sentido, vamos dizer alguns, né? Outros vão dizer que não, que eu posso ter essa ajuda controlada, que é o que está sendo proposto pela neurociência contemporânea. Então, agora, do lado da mística, eu não consigo imaginar, de novo, né? Se eu fosse pegar uma figura mais religiosa, não como xamã, que o líder de uma tribo precisa disso, com certeza, não tenho a menor dúvida. E era necessário, até para ele ter o dom da medicina, descobrir as ervas, né? O que funciona, o que não funciona, tudo isso você obtinha ali em contato com a natureza, porque você via aqueles seres que te falavam, pega aquela planta, que aquela planta serve para isso, serve para aquilo. Então, nesse ambiente, no ambiente xamânico. Mas, né, no ambiente que é fora daí, não, a gente faz uso da meditação acreditando que, nesse contexto, ela é o suficiente. Eu não posso imaginar, sei lá, o Senhor Jesus tomando um chá de cogumelo. Não consigo imaginar. Nem o Senhor Buda. Mas eu imagino que essa experiência, sei lá, pode levar um compositor aí a escrever uma obra de arte maravilhosa, né? Eu entendo isso. Mas isso é uma coisa nova, é perigosa ainda. Mas está sendo bem explorada e já estão tentando encontrar ambientes seguros para avançar com essas pesquisas, né? Então, eu acho pouco cedo para a gente ter uma posição definitiva. Deixa o pessoal ligado à ciência agora ter a última palavra. Nós temos a história, o que aconteceu no passado, o que aconteceu nos anos 60, quando isso foi retomado de uma maneira intensa, e agora, com essas pesquisas contemporâneas. E tem o que vem em paralelo, né? Eu não imagino o Mahatma Gandhi que fazia meditação, que fazia aquelas caminhadas, que era uma pessoa muito austera, muito ligada a Deus, né? Nesse sentido, eu não imagino que ele fosse acender um baseado e achar que isso fosse aproximar ele desse mesmo Deus que ele tinha contato quando estudava a Bhagavad Gita. É um outro contexto, porque são diferentes. Cada povo, cada civilização vem com algumas normas e regras que são próprias a eles. O que é bom para o japonês nem sempre é bom para o chinês, e nem para o africano, e nem para o europeu. Cada um tem a sua contribuição. E essa nossa, aqui, nós, latino-americanos, nós somos um pouco a mistura de tudo isso, então a gente não sabe direito que nós somos ainda. Nós somos o índio, nós somos o negro, nós somos o europeu, nós estamos misturando tudo. Então, aquilo que era bom para o europeu, talvez não seja o que seja só bom para nós. Nem o que era bom para o africano, nem o que era bom para o índio. Talvez um pouco de cada um. Nós estamos nos constituindo como nação, e essa geração aí, começando com a de vocês, é que vai ter que responder isso com mais propriedade. Obrigado, professor. Entendi. Olha só. Aconteceu uma coisa muito estranha desse grupo em relação à turma anterior. Que na turma anterior, como não houve essa discussão, esse diálogo, eu fiz lá a meditação que tomou quase 1 hora. Então, ela está com uma atividade que eu gravei. Então, a meditação, na turma 1830,
aconteceu, foi longa. Agora, aqui, com toda essa discussão nossa, e o tempo já ficando curto, eu começo a ficar em dúvida se não vale a pena a gente não fazer a nossa meditação e vocês assistirem a meditação que eu já vou disponibilizar entre hoje e amanhã, que foi feita com a turma anterior. Porque a gente conversou tanto que o tempo para a meditação, para ser bem feita como eu queria, já quase não temos mais tempo. O máximo que a gente pode fazer é uma coisinha mais curta, mais simples, ou simplesmente avançar nessa discussão e abrir para todo mundo, para que aí a gente tire esse dia para isso mesmo, para tirar todos os esclarecimentos. Eu não sei, a essa altura, o que é melhor para o grupo como grupo. Eu deixo para o grupo responder. Se quiserem que a gente continue conversando assim, continuamos. Se quiser que a gente inicie a prática, em relação à prática que eu fiz na outra turma, nós já estamos meia hora atrasados. Foi uma prática, assim, muito bem cuidada, que eu quis introduzir algumas coisas. Aqui a dinâmica foi outra. Mas como foi gravada aquela prática, eu não sei, eu deixo para vocês. Porque vocês têm a opção de fazer a meditação assistindo ao vídeo que eu já fiz com eles, eu acabei agora, ou a gente pode fazer uma outra agora, mas que vai ter que ser muito mais curta. Já são 4h30. Ou não sei, fluiu assim, e eu respeito muito isso. Eu respeito muito a energia do grupo, o que é a necessidade no momento de cada grupo. Naquele grupo, precisou de uma meditação longa. Eu acho que alguns até acharam longa demais, não sei. Mas eu senti que precisava acrescentar alguns elementos. E aqui nós não tivemos oportunidade de iniciar. Então, mas eu preciso saber do grupo, como é que nós estamos e o que vocês pensam. Vou convidar... Alguém quer falar? Assim? Eu acho que como necessita de um tempo maior para a meditação, e como nós já estamos engajados, né, nesse ambiente, eu acho melhor continuar a contar e fazer dessa forma. Ver a gravação e, com mais calma, a gente meditar com a gravação. E os outros concordam? Está tudo certo? Que a gente não faça, então, a meditação guiada para poder terminar essa discussão? Sim, está tudo certo. Concordo também. Só queria saber se o senhor vai disponibilizar mais ou menos para eu saber quando procurar no Não, então. Eu quero disponibilizar isso amanhã. Né? Amanhã. Eu só não sei se eu coloco ela, inclusive posso colocar no próprio corpo da sexta aula, não tem problema nenhum. Agora eu queria um dia fazer com vocês também, ao vivo. A ideia era fazer hoje. Mas surgiu essa discussão que eu acho tão legítima quanto, eu não tenho esse problema. Então, não fazemos hoje, mas foi feita numa turma. A próxima vez, eu já vou até mudar. De repente, eu marco só com essa turma, para quem sabe a gente, na hora certa, fazer a meditação. Mas eu recomendo muito fortemente que façam essa meditação, porque ela esclarece essa ligação toda com esses textos do livro blog, que às vezes são meio pesados, com a Gita e tudo mais. Então, vamos continuar. Quem quiser tomar a palavra, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Sobre aquela primeira parte de Gita, né, no qual a Juna, ele sai do campo de batalha, né, vai ao meio do campo de batalha para observar o que está acontecendo. Nós podemos pegar essa referência, né, baseado num dos primeiros vídeos, eu não vou lembrar agora o nome, mas da monja, aquele primeiro vídeo que tem acho que no primeira semana de aula, que ela vem falando que a meditação é uma coisa diferente do que eu sempre pensei, é olhar para si, né? Olhar para dentro. E naquele momento que a Juna, ele sobe com Krishna, né? Ele está passando por um problema naquele momento,
talvez seja todo o tópico do livro, que é quando ele retorna à cidade dele, retorna à família, retorna, né, ao país dele, e encontra nesse país a própria família com um exército contrário ao retorno dele. Então, talvez essa situação, trazendo para os nossos dias, porque foi assim que esse livro participou da minha vida, quando a gente começa a compreender toda a nossa vida em si, né? A família, o contexto social, tudo que você está inserido, né? E você começa a ter essa voz da consciência que passa a orientar, que passa a esclarecer todo esse funcionamento da sua vida, que lhe vai dando compreensão sobre tudo. Com essa compreensão você começa a ser um ser melhor, e logo ao final, eu não sei agora o ponto certo do livro da Gita, que ele faz uma pergunta a Krishna, e Krishna responde: não, basicamente, já estão todos mortos. Esse morto não seria morto de assassinado, mas seria morto de um problema resolvido, uma compreensão sobre fatores na qual ele, ao longo do livro, né, ao longo de várias passagens de reflexão, ele conseguiu encontrar a solução. Então, talvez esse medo que às vezes dá de iniciar uma meditação, iniciar, né, nesse processo, seja o receio de enfrentar, porque às vezes a gente ainda tem alguns dogmas, né, familiares, né, ainda tem alguns preconceitos a respeito do grupo familiar, e a gente tem medo. Talvez seja nesse sentido, e esse sentido de Gita, no caso dele estar indo para resolver todos os seus problemas, é a mesma situação que quando o senhor dá início ao estudo da meditação através de Gita, é esse sentido que o senhor quis buscar, a compreensão do eu em si, porque a história do senhor é muito interessante, né, passado em todo o livro blog, essa luta, essa mudança de uma área para uma área totalmente diferente e chegar até onde o senhor está chegando e com a pretensão maior, né, à frente, que é a proposta do livro blog. Então, é mais ou menos nesse sentido que o senhor busca essa união entre a meditação e o livro Gita? Te agradeço pela pergunta, Ricardo. São duas coisas, né? De fato, a minha trajetória pessoal é uma imitação, ela é uma imitação da Gita, não tenha dúvida. Então, é por isso que foi assim também que constituí a disciplina, porque eu só falo daquilo que eu vivo, que eu experimento. Essa é uma disciplina diferente de outras, que ela não pode ser apresentada só de maneira teórica. Você precisa, na prática, ter experimentado esse tema que você vai tratar. Então, é verdade. Isso, assim, a experiência é a história da minha vida, num certo sentido. E com relação ao Arjuna, a tua fala também é importantíssima e rica. Eu tenho que lembrar que o Arjuna e o Krishna, que é como se fosse o mestre e o discípulo, né? A consciência que é a testemunha é aquela que vai orientar a personalidade. Esses dois personagens são representantes da sociedade civil e são príncipes da classe político-militar. Então, é um diálogo que, apesar de ser espiritualista, ele busca a transcendência sobre a esfera do religioso. Porque você não tem aqui a fala de autoridade do líder de uma religião, que eles respeitam, que eles consideram, mas que isso você já está falando de um outro lugar, que não é dessa ou daquela religião,
mas do lugar de fala da espiritualidade, que procura dialogar com todas as religiões. E o estado de crise que o Arjuna se encontra no início é porque dentro da sua própria tradição religiosa ele não vê mais saída. Ele se encontra num bico de sinuca. Aquela situação que se apresenta para ele, ele não vê, ele não sabe como agir, não sabe como tomar uma decisão. Por quê? Porque todo aquele aparato religioso que ele dominava, que ele tinha ciência, que ele controlava, não responde para ele a pergunta dele. E é aí, então, que o Senhor Krishna, que é como se fosse uma espécie de uma figura igual a Jesus, ou seja, aquele ser que desce num momento de crise para trazer a boa nova, para trazer uma palavra que renove a religião que está sendo vivida de uma maneira superficial. Então, do mesmo jeito que o Senhor Jesus desce, né, aqui para esse mundo que vai ter influência mais sobre o mundo ocidental, alguns séculos antes, é como se o Senhor Krishna tivesse descido com essa missão. Só que é um pouco diferente o contexto. Então, quando Arjuna manifesta aquela crise, a consciência de Arjuna é como se ela estivesse esvaziada, e esse esvaziamento possibilita com que o conhecimento passe de Krishna para Arjuna, que é a revelação do texto da Bhagavad Gita, ou seja, sobre a arte e a ciência da meditação, que é o que Krishna transmite para Arjuna, que é como se dissesse, né? Olha, de que vale o poço de água pura? Ele mata a sede, ele é uma coisa valiosa. Mas do que vale esse poço para quem encontrou a fonte de todas as águas? O oceano, fonte de todas as águas. Então ele diz, eu não quero apresentar para você mais um livro sagrado, nem esse que está se constituindo. Não é disso que eu quero falar, nem dessa ou daquela religião. O que eu quero falar agora é disso que as religiões falam, né? As religiões funcionam como um poço que mata a sede de um e de outro. Mas a fonte de todas as águas é o contato com o espírito. Eu quero falar para você como a gente contata o espírito diretamente, sem necessidade de estar consultando nesse, naquele livro, que falam sobre isso. Mas eu quero que você passe por essa experiência, que é o que a Arjuna vai passar no capítulo 11 da Gita, que é você entrar em estado de meditação e lá se conectar com o sagrado, se conectar com a tua essência, vamos dizer assim, que é o que os textos religiosos prometem, e quando alguém chegou próximo disso, ele descreve depois um caminho que aí os seguidores procuram seguir aquele caminho para alcançar. No caso de Krishna para Arjuna, ele diz, não, você vai passar por essa experiência você mesmo. Você não vai ler num livro. A gente começou esse diálogo, ele vai começar a entrar num estado diferente, pega todas as orientações para entrar em meditação, estabelecer essa conexão e sintonia dentro dele mesmo, com esse aspecto de sagrado e alcançar o contato com a essência de tudo. Então, é isso que é a Gita para mim. Não sei se eu te respondi, Ricardo. Não, sim. É que logo no início eu compreendi, até respondi errado o questionário, que estava cortado o vídeo, né? A internet estava muito ruim, e aí eu tinha entendido que a meditação dessa disciplina, ela também tinha um aspecto religioso dentro. E hoje eu venho entender, continuando a assistir os vídeos e observando as suas palavras, que é uma religião, é uma meditação totalmente laica. Ela está desprendida a dogmas religiosos, embora cada um que quiser levar a sua doutrina, alguma coisa, não tenha problema quanto a isso.
mas ela está livre. E aí eu lembro da passagem, uma das passagens finais de Gita, onde a Juna, já chegando a um estado pleno, ele pergunta, mas eu já encontrei, né, o caminho. Mas aqueles que acreditam em reencarnação, aqueles que têm outros tipos de pensamento, como eles ficam? E aí Krishna responde uma coisa muito interessante. Cada um enxerga, ou cada um vai para onde acredita, até que consiga me contemplar, me enxergar e venham até a mim. É um processo de evolução de cada um, que às vezes as pessoas ficam presas em determinados tipos vamos chamar de dogmas, né? E ao longo do tempo vai conseguindo enxergar esse poder maior e se aproxima de Deus, aproxima-se da consciência plena. Então me respondeu sim, me respondeu essa era a minha dúvida sobre a disciplina para poder compreender melhor e dar maior andamento na disciplina. Obrigado. Isso. Eu te agradeço também, Ricardo. Quando eu digo laico, eu não quero dizer profano. Laico no sentido de que se harmoniza perfeitamente com todas as tradições religiosas. Não é contrário a nenhuma delas. Porque todas as tradições religiosas buscam o bem, buscam esse contato com o sagrado, esse contato com o coração, né? Agora, o coração não é privilégio de um ser humano ou de outro. Esse coração metafórico, todos nós o temos. Então, todos nós o trazemos, independente da nossa religião. É isso que caracteriza a visão laica. Laica nesse sentido, não está preso a uma instituição. Mas a espiritualidade laica não se afasta de uma visão de sagrado, que pode ser, inclusive, religiosa. Pode conciliar com todas as religiões, quando fala de uma divindade, no princípio supremo. Pode conciliar, porque essa experiência, como você disse, a pessoa vai vivendo de acordo com o seu próprio background e nível de consciência. Você está cultivando isso, como o próprio Senhor Buda. Você vê que a meditação que o Senhor Buda pratica, muita gente chama os budistas de ateus, porque eles não seria nenhuma religião, né? O budismo seria uma forma de filosofia. Tá bom, pode ser visto assim também, e pode ser visto como uma experiência religiosa também. As duas coisas são legítimas. Para mim, eu gosto de entender laico só como isso, com dizendo que você não está comprometido com nenhum olhar religioso nesse sentido dogmático, mas você está ligado a todos eles, assim como era a figura do Senhor Buda, a figura do Senhor Jesus, uma figura de Krishna. Nesse sentido, é como se todos eles tratassem de uma mesma metáfora. Não por isso a meditação chegou até nós. Vem mais pela linha do Senhor Buda, né? E ainda assim ela é aceita entre os praticantes cristãos, né? Acho isso muito interessante. E esse olhar do Krishna é a mesma coisa. E pode ser, inclusive, entre os ateus. Isso que é o mais interessante ainda. Porque não existe necessidade de eu dar uma interpretação teísta para isso. É simplesmente a vida, a fonte da vida. O nome eu dou o nome que eu quero para essa conexão. Então, tudo certo? Perfeito. Então, pessoal, saiu um pouco diferente do que eu imaginava. Eu estou sentindo um estranhamento aqui meu próprio, porque eu não cumpri aquilo que eu me propus, que era realizar a meditação guiada, mas eu lembro que na turma anterior eu fiz essa meditação de uma maneira bem completa e que aqui surgiu essa necessidade de a gente discutir mais e eu dei vazão a isso. Mas então eu peço, assim, com muito encarecidamente, que vocês façam mais esse esforço de assistir a meditação guiada da turma 1830, que eu acabei de realizar, que nós não pudemos fazer aqui, porque aqui o debate
precisou ser realizado por alguma razão, que eu também não sei dizer qual, aconteceu assim a necessidade nessa sala. Eu sinto um pouquinho por isso, na verdade, mas é assim mesmo, eu tenho que aceitar que esse é o verdadeiro funcionamento, onde a gente não pode decidir as coisas 100%. Tem que confiar que algumas necessidades têm que ser supridas e isso se dá na relação, no momento, e a gente tem que se adaptar para atender essas necessidades e não aquilo que a gente tinha programado pela interpretação do nosso ego, da nossa personalidade. Então, eu renuncio ao meu plano de aula em função desse que foi executado, lembrando que eu não renunciei totalmente, porque ele pode ser alcançado se a gente fizer essa atividade complementar. Da minha parte, eu estou muito feliz com o nosso encontro. Amanhã eu vou disponibilizar a meditação guiada para que essa turma possa acompanhar o que foi desenvolvido na outra turma. E queria saber se alguém quer dizer uma última palavra, senão já vou me preparando para o nosso encerramento. Está tudo certo? Eu vou fazer um convite, então. Eu queria... Nós temos aqui hoje a presença de um professor já assim veterano da casa. Eu gostaria muito de saber como ele está vendo essa disciplina, professor. Se eu pudesse... Não sei se eu sente à vontade. Se não sentir, também não tem problema. Porque, como essa atividade é basicamente assíncrona, minha dúvida, e como eu tenho pouco contato com a turma, será que isso está funcionando? Ou é uma ilusão da minha cabeça? A gente pensa que a coisa está acontecendo e é capaz do resultado não estar sendo aquele que a gente imagina. O senhor, que está de uma visão distanciada, assim, e está presente, como é a sua percepção dessa experiência nova que está acontecendo no CCMN, né? Com os alunos da engenharia cursando essa disciplina? Será que está funcionando, professor? Ô, Rubens, eu ainda não sei te dizer, ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Tá? Eu tenho lido algumas coisas, a compreensão também, para mim, era difícil, porque é o meu primeiro contato com isso. Eu recuperei aqui da minha estante um livro de autoperfeição com Hatha Yoga para fazer uma espécie de aquecimento para a tua o Hermógenes, né? Que eu conheci, que eu pude conhecer e fui aluno dele. Porque eu sou... Você foi aluno do Hermógenes? Eu sou vintage, Rubens. Eu não sou... Eu já estou na faixa dos 70, então já tenho bastante quilometragem rodada. Mas então, eu estava fazendo meditação com um livro que veio com um CD, que é uma meditação em que a gente vai ter uma gravação que vai primeiro pedindo para que você se concentre em certas áreas do corpo, primeiro nos olhos, depois na boca, na faringe, aqui na região da maxilar, vai descendo em direção à coluna, depois os dedos da mão, os dedos do pé. Eu estava fazendo isso. Então, a minha curiosidade, eu estava esperando hoje, eu não assisti a tua última aula presencial. Eu perdi, eu me enrolei no calendário. Tá? O que eu tenho dificuldade é, por exemplo, a nossa aula presencial de hoje. A que tópico exato do curso ele está se referindo? É o nível, é o 4, a meditação como a escuta do coração? Era essa o tópico da aula de hoje? Isso eu estou meio perdido, não estou acompanhando, porque também eu precisava te explicar que muitas coisas são colocadas no grupo, né, no WhatsApp. E eu não tenho também acompanhado todas as mensagens. Hoje eu peguei... Não, professor,
pode ficar tranquilo, está tudo no AVA. E hoje era para tirar dúvida, e essa meditação tem muito a ver com essa sexta semana mesmo, que o vídeo dessa sexta semana vai tratar disso, e a meditação que eu fiz a turma passada explica isso. Qual é a sexta semana? É aquela no sumário, as metáforas e mantras? Isso, é o número 6, é o item número 6. A numeração está por semana. Perfeito. Toda quinta-feira eu libero uma nova semana. Perfeito. Então, hoje está liberada a sexta semana, que é esse número 6. Então, tem a ver com isso, mas é claro que eu fui preparando o caminho nas semanas anteriores. Então, essa sexta já é uma espécie de uma síntese de tudo que foi tratado até aqui. A sexta semana é uma grande síntese, assim, dessa primeira metade do curso. Eu vou procurar me atualizar desses textos. Agora, eu tenho essa dúvida. A meditação prevista para hoje era uma meditação desse tipo que eu relatei, em que você faz uma meditação baseada nas partes do seu corpo, ou é uma outra abordagem para a meditação? Totalmente diferente. É a abordagem da Bhagavad Gita. É a abordagem desse contato que Arjuna teve na Bhagavad Gita, que é esse texto que a gente estava tratando. Então, é uma abordagem que tem 3 níveis. Ela se refere a um nível objetivo, na minha experiência, a um nível subjetivo, ou seja, a um nível externo, objetivo, a um nível interno, e a um nível que eu dissolvo essa relação de interno e externo, de dentro e fora, que é o nível da meditação transcendental. E o objeto é sempre relacionado com o ser que se manifesta na minha experiência com o exterior, o ser que se manifesta em mim mesmo e aquilo do que eu faço parte quando esse limite entre o interno e o externo se dissolve, que é o que trata o Om Tat Sat. Quando a gente diz Om Tat Sat, é isso que a gente está se referindo. São essas 3 dimensões da meditação no ser. Meditação no ser, na ideia do ser. Né? Mas qualquer coisa a gente pode conversar a hora que quiser, não tem problema nenhum. Agora, eu acho que esse exemplo da turma 1830 vai deixar bem claro tudo isso. Tá. E amanhã eu posto. Tá ótimo. Tudo em paz? Então, alguém quer falar uma última palavra? Senão eu já vou me despedindo, que já são 5 horas. Tudo certo, pessoal? Tudo certo, pessoal. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu agradeço a todos. Boa semana. Vejam as atividades da semana e a gente vai se falando por aí. Tá certo? Fiquem em paz. Um abraço a todos. Namastê. Boa noite. Tchau, professor. Tchau. Alunos. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Obrigado.